Tudo bem, pessoal? Sou o Raoni Zambi, jornalista e editor do portal Zatum Notícias. Decidi gravar esse vídeo para comentar um fato, uma notícia que tem repercutido muito no Brasil, em todas as redes sociais, que é o caso da moça que pichou, perdeu o mané no dia 8 de abril, no fatídico dia 8 de abril, lá na Praça dos Três Poderes, na frente da sede do Supremo Tribunal Federal, que é a Débora Rodrigues dos Santos. Ela é moradora, está presa agora em Tremembé, mas morava em Paulínia. Hoje é segunda-feira, dia 24 de março, o julgamento, o ministro Luiz Fux pediu vista, pediu mais prazo, e agora o caso deve ser concluído até em 90 dias, né? Ele pediu mais prazo. Pelo rito normal, o julgamento terminaria agora na próxima sexta-feira, dia 28 de março. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Ele votou pela condenação da Débora. Olha só que absurdo, isso não é ético, não é moral e não é razoável. O Alexandre de Moraes pediu uma pena de 14 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, e uma multa de 30 milhões. Pasmem, 30 milhões. Isso não é justo. Cadê o bom senso? Eu até acredito, na minha modesta opinião, que a Débora, no dia lá, naquele fatídico dia, ela deveria estar na casa dela, cuidando dos filhos dela, trabalhando no salão, enfim, ela é cabeleireira. Não naquela bagunça, naquela baderna. Acontece que ela não era a cabeça, ela foi usada, né, por alguém como massa de manobra, desculpe a expressão, uma ignorante útil, foi usada e que está pagando um preço muito alto. Porque até onde eu sei, ela não entrou em nenhum prédio público para fazer baderna. Ela, acredito sim que ela não queria o governo, que ela queria uma intervenção militar, o que é criminoso, o que não é correto. No entanto, não uma pena de 14 anos, né? Ela fez uma pichação e o Supremo está usando esse caso para ficar de exemplo para quem desrespeita a corte. Isso justiça não se faz assim. Uma pessoa não pode ser pega para exemplo, como está acontecendo com a Débora. E olhem só, ela está sendo acusada, uma pacata cidadã de Paulínia, está sendo acusada de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Para que pagasse uma multa, sei lá, serviço comunitário, mas uma pena de 14 anos não é razoável. Eu me lembro que até a esposa do Cabral, pelo fato dela ter 2 filhos pequenos, na época, né, quando saiu a condenação dela, ela teve o direito de ir para casa para cuidar dos filhos. O mesmo poderia ser feito com a Débora, né? Não é crível que por conta de escrever perdeu o mané na estátua, que a pessoa seja condenada esse tempo todo. O que ela fez foi errado. Eu acredito na democracia, e se as urnas apontaram
enfim, a vitória do presidente Lula. Lula que governe os 14 anos, quem perdeu vai para casa e se organizar para a próxima eleição. Essa é a minha opinião. E olha que eu sou muito crítico ao governo Lula. Na minha opinião, ele deveria ter indicado uma mulher preta para o Supremo e não fez isso. Ele indicou o Zanin, que é alvo, nada contra pessoas alvas, e o Dino, que é um herdeiro de uma oligarquia nordestina. E o Lula foi eleito em a base do eleitorado, que possibilitaram a vitória, foram mulheres e mulheres pretas, né? Então, e era um compromisso, ele não cumpriu. Isso me aborrece muito. E essa pena que a Débora recebeu por fazer aquela bobagem não é justo, não é adequado, não é pertinente. E é ruim para a imagem do Supremo, porque a população, de forma geral, está tendo esse sentimento que não está sendo feita, que a corte não está praticando justiça de fato. Eu acho que a Polícia Federal está investigando o caso, a Procuradoria-Geral da República, o GONE, enfim. Se tiver provas, né, de que algumas pessoas, né, sejam militares, o ex-presidente, né, e que essas pessoas queriam a ruptura abrupta da democracia, né, que paguem, segundo o rigor da lei. Mas não dá para pegar o Zé da Couve, a Dona Maria da esquina, que motivada lá pelas redes sociais, estava num dia de folga, decidiu participar do protesto, foi lá e escreveu, perdeu o mané. Não dá para enjaular essa pessoa por 14 anos. Isso não é nem um pouco razoável, não é nem um pouco justo. E as acusações são pesadíssimas, né? As 5 acusações contra a Débora. Por exemplo, a associação criminosa armada. A Débora não estava armada. Ela estava lá xingando, com um tom irônico, mas não havia a menor possibilidade dela estar armada, de subir e tal. Ela não estava. Se tinha alguém do lado dela armado, não é problema dela, né? Ela estava lá revoltada, na porta de quartel. Eu acho tudo isso meio ridículo. Mas prender ela por 14 anos é um absurdo, é uma multa de 30 milhões. Ela corta cabelo em Paulínia, como que vai pagar? Você complica a vida dela inteira. E outra coisa, não teve o golpe. Acho que a nossa democracia tem conseguido dar as respostas que são necessárias. As nossas instituições funcionaram e deram o retorno adequado para quem estava querendo baderna, mas condenar a Débora a esse tempo todo chega a ser criminoso. Essa aqui é a verdade. Eu torço, né, que o Supremo, que é uma corte com juristas corretos, seríssimos, que eles reflitam e que eles não façam justiça pegando uma pessoa para Cristo, para servir de exemplo, porque isso não é assim que se julga. Pelo pouco que eu entendo de direito, um julgamento, a pessoa precisa ter a ampla defesa e o juiz tem que ser o mais isento possível. Ele não pode julgar fazendo política, porque aí é lawfare, né? É você usar instrumentos da lei e do Estado, né, do judiciário para perseguir uma pessoa. Isso não é correto contra A ou B, né? Não é correto fazer isso com quem é de direita nem de esquerda. Então o julgamento ele deve ser pautado na realidade factual, né? No que é objetivo, nos dados, né? Na materialidade. E contra a Débora, o que ela fez foi lapichar, né? Uma bobagem, uma frase idiota que o outro ministro, o Luiz Barroso,
falou, acho que em uma viagem internacional, para um mala, né? Uma pessoa grosseira que na ocasião estava incomodando. Então a minha opinião, né, é que o Supremo, né, que os magistrados retomem o bom senso e que de alguma forma absolvam ou que liberem a Débora, porque isso é ruim até para a imagem do tribunal. Bem, era isso. Muito obrigado para você que ficou assistindo o vídeo até aqui. Curta, compartilhe, comente, envie para quem você conhece esse vídeo. Essa fase de gravar vídeos e tal, da opinião, é uma fase nova. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo. E liberdade para Débora. Tchau, tchau.